Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, hoje iniciaremos uma nova sessão, que corresponde a Provérbios, capítulo 6, versículos do 20 ao 35. Esta sessão pode ser intitulada, recebeu o mesmo título que outra sessão precedente recebeu. Pode ser chamada de aviso contra o adultério. Ou nós podemos dizer retomada do aviso contra o adultério, visto que, como eu já disse, em uma das sessões anteriores, este tema já tenha sido tratado. Então, é uma retomada do tema que reaparece aqui no nosso prólogo. E Provérbios, capítulo 6, versículo 20, diz assim para nós: Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a instrução de tua mãe. Mais uma vez nós ouvimos palavras de exortação a guardar com o coração, a guardar o mandamento do Pai, a guardar a instrução ou a lei da mãe. Não é a primeira vez também que um versículo desta natureza reaparece. Pode ser o primeiro versículo de uma sessão, como também pode ser um dos primeiros. Se não o primeiro, vai ser lá o segundo, o terceiro versículo. Acontece com constância aqui no livro dos Provérbios, principalmente nesta parte que corresponde ao prólogo. Meus irmãos, minhas irmãs, este versículo ecoa um chamado à memória e à fidelidade. Memória e fidelidade. No hebraico, mitzvah, que nós aqui traduzimos por mandamento, não é apenas uma ordem seca, é um mandamento carregado de vida, uma ligação viva entre quem ordena e quem obedece. Então, quando se diz, guarda o mandamento de teu pai, em outras palavras, o autor está dizendo para ele, meu filho, eu estou te dando uma ordem carregada de vida. Meu filho, este mandamento é a forma de você se manter ligado ao teu pai, ao seu pai. Guardar esse mandamento é uma forma de permanecer vivo, de manter viva a relação que existe entre seu pai e você. É isso que a palavra mitzvah quer indicar. É mais do que um mandamento seco. É um mandamento de vida, é um mandamento de relação, de ligação. Guardar o mandamento do teu pai. É isso que Deus espera de nós. Que nós mantenhamos a nossa relação viva com o nosso Pai, guardando o mandamento, guardando as ordenanças que Ele nos dá. É óbvio que aqui a palavra de Deus está se referindo a um pai que é um fiel
um fiel seguidor da lei de Deus. Guardar o mandamento do pai, porque o pai forma o seu filho, dá ordens, exorta o seu filho a seguir mandamentos que ele mesmo, o pai, recebe do Senhor, por estar em profunda intimidade com Deus. Trata-se, portanto, não de qualquer pai, mas de um pai que tem a sua vida enraizada em Deus, na lei de Deus. E a palavra Torá, que nós aqui quisemos traduzir por instrução, mas que nós sabemos muito bem que significa também lei. A palavra Torá não se restringe a leis escritas, mas abarca toda uma orientação amorosa, uma instrução que molda o caráter. Então, quando se diz, não abandones a instrução, a Torá, a instrução de tua mãe, aqui está mostrando o seguinte: a orientação dada pela mãe é uma orientação amorosa. Portanto, não deve e não merece ser abandonada. O mesmo que eu falava a respeito do pai, cabe também à mãe. Trata-se de uma mãe que é íntima do Senhor. Uma mãe que encontra o seu prazer na lei de Deus. E que, portanto, traz orientações amorosas para o seu filho, para seus filhos, pautada na lei de Deus, enraizada, embasada na lei do Senhor. É uma mãe que não vai dar instrução às cegas, mas é uma mãe verdadeiramente sábia, porque tem colhido do coração de Deus. Então, a palavra Torá, repito, não significa simplesmente leis escritas, mas abarca a orientação amorosa, a instrução amorosa, uma instrução que molda o caráter. As mães, obviamente, são responsáveis por moldar o caráter dos seus filhos, formar filhos segundo a lei de Deus. Homens e mulheres que têm compromisso direto com a verdade, têm um compromisso de vida com o amor a Deus, com o amor ao próximo, com a honestidade, com a justiça, com a bondade, com os valores do reino de Deus. Então, não abandonar a instrução, a lei da mãe, é manter-se unido a essa instrução que formou o seu caráter. O pai e a mãe aqui, portanto, não são apenas figuras familiares. Eles representam também as raízes, a tradição, a sabedoria recebida que nos impede de nos perdermos na arrogância e na autossuficiência. Este versículo aqui é um brado de Deus para que nós possamos ter a humildade de não dizer eu me basto, eu me formo a mim mesmo e eu o faço sozinho. Eu não necessito da ajuda de ninguém. Eu não preciso me manter unido, ter um elo com a tradição, com os meus antepassados, porque eu faço a minha vida, eu me autoesclareço, eu me instruo e eu rompo com toda e qualquer forma de tradição. Este é um pensamento soberbo que certamente não agrada ao coração de Deus. Ao contrário, é um pensamento que nos afasta de Deus. É o pensamento da arrogância, é o pensamento da autossuficiência, que nos faz achar que nos bastamos e, no final das contas, nós não nos bastamos, nós necessitamos permanecer unidos àqueles que nos precederam, àqueles que contaram com a graça de Deus, com o sustento da graça divina, foram sustentados pela graça divina,
que viveram a santidade, sustentados pela graça divina, e que por isso têm muito a nos ensinar como nos deixar ser moldados por Deus. A começar por aqui, ouvindo a voz do Pai, a voz da mãe. Porque Deus fala através do Pai, através da mãe. Através do Pai, que é Pai segundo o coração de Deus. Através da mãe, que é mãe segundo o coração de Deus. E o interessante é que na versão grega do Antigo Testamento, que nós chamamos de a 70 ou a Septuaginta, é interessante que o verbo guardar, o verbo que nós traduzimos no hebraico por guardar, lá na Septuaginta, está presente como filasse, é como se dissesse: meu filho, torna-te amigo dos mandamentos de teu pai. Filasse, tornar-se amigo. Tornar-se amigo. Mais do que guardar de qualquer modo, mas tornar-se amigo, portanto, é não fazer do mandamento do teu pai um peso, mas tornar-se amigo dele. Isso significa: cumpre com prazer os ensinamentos, vive com prazer os ensinamentos que você obteve da parte de seu pai, da parte de sua mãe. Não se afaste dele. É isso que a palavra de Deus quer nos indicar. Meus queridos irmãos, nós somos chamados hoje a sermos gratos, a não nos afastarmos dos mandamentos, dos ensinamentos recebidos por aqueles que Deus constituiu para nos ensinar segundo a sua vontade e seu coração. Nós somos chamados a enxergar a presença de Deus nos ensinamentos daqueles que nos precederam e que estão nos conduzindo ainda hoje através de suas palavras, através de seus exemplos, através de seus gestos, de suas ações. Sermos gratos a Deus e podermos permanecer nesta fidelidade ao Senhor. A melhor forma de honrarmos ao nosso Pai, a melhor forma de honrarmos nossa mãe é pôr em prática os bons ensinamentos que eles nos deram. É pôr em prática os ensinamentos que eles nos transmitiram, que nos tornaram ensinamentos esses, que nos fizeram amar mais o Senhor, conhecer melhor o Senhor, amar o próximo, sermos homens e mulheres de bem. Esta é a melhor forma de honrar os nossos pais. Esta é a melhor forma. Então, que o Senhor nos ajude a enxergar a sua palavra divina, os seus ensinamentos, nos ensinamentos verdadeiros, nos ensinamentos pautados nos valores do reino de Deus que os nossos pais nos transmitiram. Deste modo, nós seremos homens e mulheres, amigos de Deus, homens e mulheres que buscarão com prazer realizar a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.